Meditar aqui na palavra de Deus, né? Então, se você já trouxe a sua Bíblia, vamos abrir lá onde nós estamos estudando, né? Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6. Nós estamos aqui estudando um pouquinho sobre as armas da nossa milícia, né? As armas que Deus nos deu para nós combatermos o bom combate da fé. Lembrando, estas armas são poderosas em Deus para destruir completamente a fortaleza do inimigo. Amém? Então, Efésios, capítulo de número 6, nós vamos ver aqui hoje, né, mais uma partezinha ali da armadura. E, irmã Dani, mas a senhora já pregou da armadura, verdade, eu já preguei, mas eu não tinha a mensagem salva lá no YouTube, e Deus está dando palavras novas sobre cada palavra ali da armadura. A palavra de Deus é linda, né, irmãos? Ela sempre se renova. Quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós conhecemos e mais nós sabemos que nós precisamos conhecer cada vez mais. Então, Efésios capítulo de número 6, eu só gostaria de ler aqui, né, novamente o versículo 13, que fala assim, ó: portanto, tomai o quê? Toda a armadura de Deus, né? Então não é uma partezinha, mas é se revestir de toda a armadura da fé, a armadura de Deus. Por que eu estou lendo de novo esse versículo que precisa toda a armadura da fé, a armadura de Deus? Porque no versículo 15 fala assim, ó: e calçados os pés, aonde? Na preparação do evangelho da paz. A gente imagina assim a armadura, né? Tem o capacete. Proteger a cabeça é importante, sim ou não, irmãos? É muito importante, né? A cabeça é frágil, a cabeça é muito importante de ser guardada, de ser protegida. Aí a gente já viu sobre a couraça, né? Que protegia desde ali do pescoço até acima do joelho, protegia os órgãos vitais, o coração. A couraça é importante, sim ou não, irmãos? É importante. E às vezes a gente olha lá, né? Bota a sandália da preparação do evangelho, calça os teus pés. E às vezes a gente acha que lá os pés não é importante, não é tão importante quanto o capacete. Às vezes a gente acha que não é tão importante quanto a couraça. Mas qual é a ordem de Deus? Que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E a sandália, né, o sapato, não é, irmãos, opcional, não é desnecessário, também é importante, amém? Por exemplo, posso dar um exemplo hoje? Recebi um livramento de Deus, irmãos. Estava correndo, ajeitando criança para a escola, fazendo devocional, né? E aquela correria, preparando o chimarrão, numa mão de preparar o chimarrão de manhã cedo já. Aí estava aqui no escritório, veio a Esther antes de ir para a aula, me chamou, desci correndo essas escadarias. Quando eu desci correndo as escadarias, eu enganchei a sandália na calça, que é larga. Meu Deus do céu. Irmãos, me dei um trancaço naquela escada, só me agarrei no corrimão, né? Na parede, raspei a unha, raspei aqui o braço, mas eu falei, Jesus, o Senhor me guardou, porque eu ia cair com tudo, irmãos. Descer a escada rolando, ser quebrada, dar de rosto no chão, tem aquela partezinha onde eu podia, né, bater ali a cabeça. Então é importante a gente saber usar a roupa apropriada, o sapato apropriado. Você, mulher, vai entender. Às vezes a gente usa um sapato que é bonito, sim ou não? E aquele sapato fica pegando em cima da unha, fica pegando em cima do dedinho. Irmãos, tem uma hora que não é mais o pé que dói, sim ou não? Já dói a panturrilha, porque parece que puxa lá o nervo, parece que puxa o tendão. Já dói a coluna, a pessoa já fica toda errada, fica aquilo latejando, sim ou não? Então é importante. E nós precisamos, então, cuidar com os nossos pés. Usar o sapato espiritualmente
como, irmãos? Adequado. Imagina uma pessoa, né, indo para a guerra com um sapato enorme. Vai conseguir ter agilidade, correr, se defender? Vai ou não? Não. Indo com um sapato apertado, irmãos, vai conseguir ir lá se defender, guerrear? Não. E às vezes a gente tem aquilo de menosprezar aquilo que nós consideramos ou achamos importante, né? Eu lendo o versículo e eu pregando para mim mesma, não posso desprezar a sandália da preparação do evangelho. Eu não posso achar que é menos importante lá do que o capacete, do que a couraça, porque eu tenho que me revestir de toda a armadura do nosso Deus. E aí Deus me trouxe à memória que é tão importante nós cuidarmos dos pequenos detalhes, como a palavra de Deus diz que às vezes as pequenas raposinhas, as pequenas coisas devastam grandes vinhedos, né? O mal nunca começa, irmãos, assim grande, de uma hora para outra, não. Ele vai tentando achar um lugar, uma brecha, né? Começa às vezes a cutucar num cantinho e aquilo vai crescendo, crescendo, tomando uma proporção que às vezes se torna um gigante e a pessoa já não consegue mais enfrentar. Então eu quero te dar um exemplo aqui de um rei, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro, né? De Crônicas. Ali tem os relatos dos reis, né? De Israel. 2 Crônicas, capítulo de número 16, nós vamos ver aqui a importância, então, de nós cuidarmos com os nossos pés, né? De nós cuidarmos de cada lugar, de cada cantinho da nossa vida, né? Não menospreze as pequenas coisas, né? Não descuide nada na tua vida. Se tem que se revestir de toda a armadura, tem que se revestir de toda a armadura. Se tem que cuidar de todo o teu ser, de todo o teu corpo, então cuida de todo o teu ser, cuida de todo o teu corpo. Aqui, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 16, eu não vou parar muito aqui nesse texto, mas fica de tema de casa para você estudar, né, para você aprender. Fala sobre um rei chamado Asa. Esse rei, irmãos, ele começou a confiar na força do braço dele, ele começou a confiar ali no exército dele, ele começou a confiar em coisas naturais, né? E ele começou a colocar a confiança em várias coisas que não fossem Deus. E o que aconteceu com ele? Ele ficou doente. E que doença, irmã Dani, que ele teve? Olha só o que diz aqui no versículo de número 12. 2 Crônicas 16, versículo 12. E fala, e caiu Asa doente do que, irmãos? Dos seus pés. Aí a pessoa pensa assim, não, mas ficou doente do pé. Tranquilo, irmã Dani, não é igual o caso de Ezequias, que Ezequias, Deus falou, essa doença é para morte, você vai morrer. Irmã, no pé é uma doença pouca, é uma coisa pequena, talvez uma unha encravada, talvez ali, irmã Dani, um esporão, né? E a pessoa acha que é coisa pequena. Só que é triste, irmãos, que eu já vi pessoa falecer de doença assim. Eu lembro uma vez que pedi oração, irmã Dani, ora pelo meu familiar, que o meu familiar lá tá com uma trombose na perna. E aí internou, né? Começou a tratar, irmãos, e eu achei, não dei muita importância. Orei, sim, repreendi, sim. Aí eu pensei, tranquilo, né? Só vai tratar ali, deu. Dali um pouco a família, irmã Dani, hora que o negócio ficou mais sério. Eles vão amputar o pé, eles vão amputar um pedaço da perna. Olha só. E aí, irmãos, aquela trombose acabou subindo. E aquela pessoa acabou indo a óbito. Olha que forte isso. Então, nós não podemos achar que é pouca coisa. O rei Asa, ele adoeceu. A gente lê ali e fala assim, adoeceu do quê? Do quê? Adoeceu dos seus pés.
no ano 39º do seu reinado, aí diz, e grande por extremo era o quê? A sua enfermidade. Era no pé, mas o negócio era sério. O negócio era delicado. Aí diz assim, ó, contudo, na sua enfermidade. O que diz a palavra, irmãos? Não buscou ao Senhor. Olha que triste, mas antes buscou aos médicos. É errado, irmãos, buscar os médicos? Não é errado. Deus colocou os médicos, deu sabedoria, deu inteligência. Não é pouca coisa o tanto que eles estudam, amém? Mas nós não podemos colocar a nossa confiança em homens, irmãos. Por mais que o médico estuda bastante. Quem já ouviu falar aqui, conhece alguém, ouviu uma história, ou até perdeu alguém conhecido por erro médico? Olha que triste. A pessoa está doente, não entende nada, irmãos, daquele problema, daquela situação. Aí tem alguém que estudou para ajudar e de vez ajudar, ajuda, às vezes prejudica. Então não é errado buscar o médico, mas maior do que o médico é o nosso Deus. Maior do que o médico, nós temos o médico dos médicos. Jesus, uma vez pregando, ele falou, os sãos, eles não precisam de médico, mas sim os doentes. E aí ele diz, eu vim, né? Para quem? Para as ovelhas perdidas, desgarradas. Eu vim para salvar os pecadores, né? Naquele texto, é como Jesus se apresentando como médico, amém? Então não é errado você buscar ajuda. O errado, irmãos, é você colocar a tua confiança em alguém ou em algo, né, que não seja Deus, que não seja o Senhor. Nós temos que treinar o nosso coração. Nós temos que treinar a nossa mente, irmãos. Para quê? Para que a nossa primeira busca, né, seja o quê? Seja buscar Deus. Seja buscar o Senhor, né? Eu tive uma oportunidade maravilhosa essa semana. Eu vi o meu vovozinho, né? O vô e a avó estiveram aqui me vendo, me visitando, e foi engraçado, né? Porque quando eu estava esperando ali na frente da igreja, o vovozinho me viu, irmãos, pulou do carro andando, misericórdia. Aí me abraçou, me beijou, e ele diz, minha filha neta, né? E aí cumprimentou nós, e aí ele disse assim, licença, ele entrou assim, licença. Parou lá atrás no último banco e ele agradeceu a Deus pela viagem, agradeceu a Deus pela oportunidade, né, de estar vendo a família, agradeceu a Deus por tudo. Então foi a primeira atitude. A avó tinha médico, ele foi consultar, né? Um médico tinha dado uma má notícia, outro médico deu uma boa notícia, deu esperança. Aí enquanto a gente estava fazendo o acerto no caixa, ele, só um pouquinho que eu vou no banheiro agradecer. Aí ele foi no banheiro, né, agradeceu, achei até engraçado, que o vô entrou no banheiro, a avó entrou no outro, e eu fiquei assim na frente, os banheiros um de frente pro outro, né, dali um pouco saiu o vô, dali um pouco saiu a avó, abriram a porta ao mesmo tempo, assim, ó, e deu aquele cruzar de olhares, né, e eu olhei pro tio e falei, que romântico. Então a gente aprende, irmãos, com pessoas, né, de oração. A nossa primeira busca deve ser buscar quem, irmãos? Buscar o auxílio de Deus, buscar a ajuda de Deus, né? Colocar a nossa confiança, colocar a nossa esperança. Olha só, às vezes a pessoa despreza o pé, mas o que nos sustenta de pé? O que nos aguenta, irmãos, lá o dia todo? O quê? O nosso pé, né? Então esse rei adoeceu. Aquilo que mantinha ele de pé. E foi sério. Foi grave, prejudicou a estrutura dele. E chega até doer o coração quando a gente lê e fala assim, ó, contudo, na sua enfermidade. O que diz ali? Não
buscou ao Senhor. Antes buscou aos médicos. E às vezes a gente acha assim, nossa, Deus curou de câncer. Diga, ô glória! Você crê? Então vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus! Deus curou de câncer. Amém. Aí a pessoa conta lá, irmã Dani, estava assim, não conseguia nem pisar direito, irmã, estava sentindo uma coisa lá, cutucando meu pé. Glória a Deus. Amém? Amém. Você não pegou a visão. Vamos tentar de novo? A pessoa foi curada lá, estava pisando, estava sentindo lá, cutucando o osso, e Deus curou. Amém. Cadê as palmas, irmãos? Oh, glória! Você está entendendo a visão? Irmã, era só uma unha encravada, mas como doía. Não conseguia caminhar, não conseguia colocar o sapato, não conseguia ficar lá muito tempo de pé, já estava latejando, já estava infeccionado. Irmãos, Deus curou, glória a Deus. Seja pouco ou seja muito, a glória é a glória de Deus. O Deus que se importa com coisas muito sérias e terríveis. Ele se importa com aquilo que às vezes para nós parece pequeno. E nós devemos dar o devido crédito para Deus. Moisés, quando ele foi sair do Egito, Faraó disse, não, deixa aqui o teu gado, deixa aqui as famílias, vão só uma parte. Moisés falou, não, nenhuma unha, nenhuma coisa pequena do que é nosso vai ficar na servidão do Egito. Vai ficar na custódia do inimigo. Você está entendendo? Então nós precisamos cuidar. Hoje eu vou fazer uma oração especial. Irmã Dani, eu estou com dor na unha. Eu vou orar. Irmã Dani, eu estou com dor no pé. Eu vou orar. Irmã Dani, eu estou com dor assim, ó, no cantinho da perna. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Primeira coisa que nós vamos fazer é valorizar. Cara, tem que estar 100% bem. Amém, irmãos? Tem que estar 100% bem. E tem que buscar quem, irmãos? Em primeiro lugar. Tem que buscar quem? Ao Senhor. Olha o conselho da palavra de Deus para nós. Provérbios. Capítulo 3. Olha que forte, né? O cuidado que nós temos que ter. A palavra de Deus diz, aquele que está de pé. Olha o pé aí, ó. Aquele que está de pé. Cuide os seus pés. Cuide, né? Para que não caia. Às vezes é um tropicão ali e acontece coisa pior, né? Então tem que vigiar, irmãos. Abençoar-lhe os pés. Né? Abençoar-lhe os pés, Senhor, me guarda, me livra, né? Eu falei para os irmãos, eu caía bastante, né? Caía, tropeçava, o pastor orou, abençoou minhas pernas. Hoje deu aquele tropicão, eu falei, Senhor, obrigado, que livramento. Meu Deus, dá aquele, né, susto. Mas Deus guarda, amém, irmãos? Então abençoar lá, não pode aceitar, né, ficar caindo, tropeçando. Deus nos guarda, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Eu lembro uma irmã lá em Charqueadas, né? Ela fala, irmã Dani, Deus me guardou, irmã Dani, eu caí, quase que me quebrei. Aí eu fui descobrir o que a irmã estava fazendo. Mais de 60 e poucos anos, quase 70, estava pulando corda com os netos. Não vai fazer arte também, amém, irmãos? A pessoa coloca uma escada numa escada atrás de uma porta. E aí? Tem que ter sabedoria, né? Tem que usar os pés, mas também tem que usar a cabeça, né, irmãos? Então tem que vigiar, irmãos. Tem que vigiar. Vigia. A palavra de Deus diz, o diabo, nosso adversário, ele anda como? Ao nosso derredor, né? Olha só o conselho da palavra de Deus aqui, Provérbios 3, versículo de número 5, fala assim, ó, confia nos médicos, é isso?
O que diz? Confia no Senhor. De que maneira? Não com uma partezinha, não com a tua mente, mas confia no Senhor com todo o teu coração. Onde é que tem que estar a nossa confiança? No exame? No tratamento? No médico? É isso? Não. A nossa confiança. E não é uma confiança, irmãos, mental, né? Eu tenho que confiar, eu tenho que confiar, eu tenho que confiar. Não, não é na mente. É no coração. Confia, coloca todo o teu coração no Senhor. Porque é do coração que vai proceder os teus caminhos. É do coração que vai proceder todas as saídas da vida. É do coração que tem que proceder o que, irmãos? A nossa confiança. Aí Deus fala isso, confia, olha a ênfase, com todo o teu coração. E para ficar claro, Deus ele fala o contrário. E não te apoie, né? Não te estribes no teu próprio, o que, irmãos? Entendimento, né? Que os nossos pés espirituais, entenda isso, que os nossos pés espirituais, o que nos deixa de pé, o que nos deixa firme, seja o Senhor. Não seja o nosso próprio entendimento. Irmãos, glória a Deus, que Deus nos fez racionais, né? Glória a Deus que Deus te deu uma mente para você planejar. Glória a Deus que Deus te deu uma mente, né? Para você, com a tua inteligência, como diz a palavra de Deus, escolher cultuar a Deus, né? Mas não viva de uma maneira racional. Tem coisas, irmãos, milagres, por exemplo, que não se explica, né? Então não fica te apoiando no teu entendimento. Tem pessoa que fica argumentando. A gente fala, não, Jesus Cristo já te sarou, não, Jesus Cristo já te curou. E a pessoa, não, mas é porque o médico disse que o negócio é muito sério. Não, mas porque o médico disse, irmã Dani, que é crônico. Amém, eu respeito o que o médico disse. Mas acima da palavra do médico está a palavra de Deus. Então coloca a tua confiança, irmãos, em Deus. Às vezes vai ser uma guerra, a mente e o quê? E o coração. O racional e o quê? E o espiritual. Mas nós temos que escolher nos apoiar na nossa fé. Nós temos que escolher, irmãos, andar, como diz a palavra de Deus, por fé, né? Não pelo nosso entendimento, não pela nossa visão, mas realmente crer no Senhor de todo o teu coração. Eu acho tão lindo quando o salmista, ele diz, eu digo para minha alma, espera em Deus, né? Porque eu ainda o louvarei. Quando você recebe uma má notícia, quando você vê que você está se inclinando na tua mente, né, no teu pensamento, começa a pregar para você mesmo. Não, peraí, não te desespera. Ei, peraí, não te desestabiliza. Amém? Hoje de manhã eu tinha um culto para fazer. Eu fiquei aflita, eu fiquei angustiada, eu fiquei machucada, né? Eu falei, meu Deus, mas comecei bem o dia e agora me desestabilizou, irmãos. Só que o que aconteceu? Cheguei no escritório, fui fazer uma oração. Não, Deus, não vou perder o meu dia por causa que, né, quis acontecer uma coisa ruim. Vou orar, vou tranquilizar o meu coração, vou buscar em Deus. Aí depois até compartilhei, né, a mensagem da pastora Neloci que veio, né, sobre nós guardarmos o nosso coração. E eu tive que guardar o meu coração de tudo aquilo que tentou me bombardear naquele momento. Você está entendendo? Então nós temos que escolher, irmãos, nos apoiar em Deus. A nossa confiança, né, no Senhor. Irmã Dani, e o que o Senhor, ele fala para nós?
Eu vou mostrar para os irmãos aqui em Gênesis, né? Gênesis capítulo 3. Gênesis é comecinho da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 3. Então, relembrando aqui, nós temos que usar toda a armadura de Deus. Posso desprezar lá a sandália do Evangelho da Paz, da preparação do Evangelho? Posso desprezar? Não, é coisa séria. Nós vimos um rei que morreu com uma doença aonde, irmãos? Nos pés. Então, tem que cuidar com os pés, que também é perigo de morte. Amém? E aí fala na preparação do Evangelho. O que Evangelho é? Evangelho é boa notícia. Posso dizer para você? O Evangelho, a palavra de Deus, é cheia de boa notícia. Quando o homem pecou, irmãos, lá em Gênesis, quando o homem pecou, veio a consequência do pecado. Sim ou não? Deus falou, por consequência do pecado, aí veio a maldição sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, sobre a terra, sim ou não? E no meio daquela bagunça, a gente pode dizer assim, ó, desgraça, no meio daquele terror, no meio daquela maldição, Deus ele vem com uma boa notícia. Ô glória! Que boa notícia é essa, irmã Dani? Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira promessa da vinda de Jesus. E fala sobre os pés. Versículo 15 fala: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Aí o que diz? E esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça. E tu, né, a semente da serpente, representando ali o diabo. E lhe ferirás aonde, irmãos? No calcanhar. Olha só, o que Deus falou? Calma, não está perdido. Eu vou preparar da semente da mulher o Salvador. Que Salvador é esse? Jesus Cristo, que veio do ventre lá da Maria através do Espírito Santo. Aí o que diz? Que Jesus Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Mas para esmagar a cabeça da serpente, ele antes seria o quê? Ferido pela serpente. Irmã Dani, quando que aconteceu isso? Lá na cruz. Lá na cruz. Lá na cruz, irmãos, diz o quê? Que ele foi moído, ele foi ferido pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ele foi castigado para que hoje nós venhamos ter paz. Ele foi castigado para que hoje nós venhamos ser sarados. Pelo quê? Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas. E aí realmente aconteceu, para nós terminarmos aqui e nós fazermos a oração. Olha só o que diz em Lucas 24. Lucas 24. Aqui em Lucas 24 foi depois da crucificação. Depois dos 3 dias, né? Jesus já estava ali ressurreto. E aí Jesus, ele se apresenta aos discípulos. E aí Jesus, irmãos, se apresentando aos discípulos, ele chega até onde os discípulos estão, né? E olha o que Jesus ele fala. Lucas 24, agora é Novo Testamento, né? Lucas 24, versículo de número 36, diz assim, ó. E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, não era
outro, a Bíblia diz, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, primeira coisa que Jesus diz, paz seja convosco. Não te desespere. Não fique angustiado, não fique assombrado. Que lindo, né? Não te apoie no teu entendimento, mas confie em Deus e tenha paz. Versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam em que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Olha a importância de cuidar do coração, né? Por que Jesus diz, ei, paz? Porque ele já sabia que eles estavam atemorizados. Porque ele já sabia os pensamentos que estavam subindo ao seu coração. Então, Jesus nunca vai falar algo que eu não preciso ouvir. Se Jesus falou, paz, tenha paz, não perca a paz, né? É porque a gente precisa daquela palavra. Aí, olha só o que Jesus fala, versículo 39. Jesus diz, vede as minhas mãos, só as mãos, e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu o tenho. O que Jesus mostrou naquele momento de angústia? Mostrou as mãos. Por que Jesus mostrou as mãos? Os sinais dos pregos, os sinais ali dos cravos, aquele furo, né, irmãos, que foi feito para ele ser pendurado em nosso favor. Ele mostrou a marca das mãos e ele mostrou a marca, o quê? Que ele foi ferido. Ele foi ferido nos pés. Para quê? Por amor a nós. Para que nós tenhamos paz. Como diz em Isaías 53. Ele foi ferido nos pés, para que nós hoje tenhamos saúde. E é nesse evangelho, irmãos, que nós temos que andar. É nessa boa notícia que nós devemos andar. Jesus foi ferido para que nós fôssemos sarados. Ele cuida de você. Ele cuida do teu corpo, ele cuida da tua mente, ele cuida do teu coração, ele cuida de você. Ele diz, ei, olha aqui para as minhas mãos, ei, olha aqui para os meus pés. E aí, quando eles olharam, eles ouviram e eles entenderam, versículo 41 diz, né? Versículo 40 primeiro. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, né, estando maravilhados, disse-lhes, né, tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou, né? E comeu diante dele. Aí, né? E disse-lhes, são estas a palavra que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, por Moisés, nos profetas, nos salmos. Então, naquele momento, abriu-lhes o entendimento. Para quê? Para que compreendesse, então, as Escrituras. Nós temos que orar isso a Deus. Senhor, abre
o meu entendimento, né? Abre o meu entendimento para que eu entenda o teu evangelho. Porque é nisso, irmãos, que nós temos que andar. Não na má notícia. Não é assim? Onde é que tem que estar os nossos pés? Não é na má notícia. Os nossos pés têm que estar no evangelho. Jesus disse, está aqui, as minhas mãos já foram feridas, os meus pés já foram feridos. Para quê? Para nos abençoar. E o que a palavra de Deus profere ao nosso respeito? Até o pastor pregou na quarta-feira, né? Romanos capítulo 10, que fala ali um versículo, até anotei ali, não, tá no outro caderno. Até eu anotei, né? Nós vimos na quarta-feira que lindos são os pés. De quem? Daqueles que anunciam o evangelho da paz. Glória a Deus. Através dessa palavra eu quero orar por você. Através dessa palavra eu quero determinar a bênção sobre a tua vida. Vamos orar agora? Seja pela cabeça, seja pela perna, seja pelos pés. Deus cuida de todo o teu corpo, né? Teu corpo é templo do Espírito Santo.